Revista 53 e o assunto agora é culinário. Nós vamos ensinar uma receita de cupcakes. Fica ligado. O cupcake é um bolinho de origem inglesa. Cup significa xícara em inglês e cake, bolo. A receita é feita usando xícaras como medida. Antigamente, o comum era que as receitas fossem feitas com os ingredientes medidos em peso, e a novidade acabou gerando o nome do bolinho. Além disso, originalmente eles eram assados em xícaras, o que fortaleceu ainda mais a ideia do nome cupcake. Estamos aqui na casa da Belle, na cozinha, e me disseram que ela faz cupcakes, olha, muito bom. Como que começou essa história do cupcake, Belle? Tudo bem? Tudo bem. A primeira coisa foi por causa do meu irmão, para levar lanchinhos na escola para ele, porque é muito difícil fazer um bolo grande e tem que ficar cortando pedaços e desmorona tudo. E era muito mais prático levar um cupcake do que um bolo em si. Claro. E daí a minha vizinha provou e começou a pedir, daí toda semana tem para a filhinha dela levar na escola também. Ele mostrou para as coleguinhas começaram a pedir e assim foi crescendo. É muito difícil fazer cupcake? Não é difícil, só que tu tem que gostar do que tu tá fazendo. Senão nunca vai ficar bom se tu fizer só por fazer. Já aconteceu de dar errado alguma vez? Queimar? Não, não. De queimar, não, mas tu tem que cuidar para ele pegar o ponto. Porque às vezes, uma vez eu fui tirar, ele tava um pouquinho antes, tava molinho por dentro ainda. Não tava bem cozidinho, não tava fofinho. E virou uma moda agora cupcake, né? Você pode decorar de várias maneiras, fazer de vários sabores. Sim, tu tem uma variedade muito grande. Tudo que tu pode fazer com bolo, tu pode fazer com cupcake. E os recheios também variam muito. Tu tem muitas opções, assim, tu pode fazer de cenoura, tu pode fazer, eu gosto de fazer de baunilha coloridinho, com anilina. Olha. Fica muito bonito, as crianças gostam muito. Que bacana. E hoje a gente vai ensinar qual cupcake pro pessoal que tá em casa? Um cupcake de chocolate, eu acho que o pessoal gosta mais. Para fazer os cupcakes é preciso 2 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, lembrando que cada xícara equivale a 250 ml, uma medida de achocolatado em pó, 3 xícaras de farinha, meia de óleo e 1,5 xícaras de leite. É preciso também 1 colher de fermento em pó. E agora é hora de colocar a mão na massa. Primeiro bata as claras em neve. Tem que ficar bem em neve mesmo, tem que ficar bem no ponto. Não pode deixar passar e não pode tirar antes, senão não fica fofinho, não fica bom. Depois a gente adiciona as gemas e o açúcar. Depois vamos bater tudo de novo até ficar uma massinha, uma pastinha homogênea. Agora a gente mistura todos os outros ingredientes da massa, menos o fermento. Por que não põe o fermento agora? Porque senão ele vai começar a fermentar na própria massa e depois ele não vai crescer e ficar fofinho. Entendi. O fermento tu só usa para misturar mesmo, tu só mistura ele. Não pode bater ele, assim, tanto quanto os outros ingredientes. Você vai colocar tudo aí e você vai batendo de novo. De novo, até ficar uma massa bem homogênea. Achocolatado, óleo... O leite e a farinha. A farinha você vai colocando aos poucos? Aos poucos, senão sobe toda a farinha, assim. Por tudo, vai farinha por tudo. Porque tudo que é pó, tu tem que ter muito cuidado na hora de misturar, senão ele sobe. Uhum. E a farinha é melhor que ela seja peneirada, assim, antes de colocar. Aquele medinho de subir agora. Ó, ele sempre sobe um pouquinho. Então tem que ter muito cuidado na hora de misturar, porque se tu bota muita farinha, ela sobe muito, então suja toda a cozinha. Nossa. Essa receita que você está fazendo rende quantos cupcakes? Em torno de 24 a 25 cupcakes, depende da forminha. Eu uso uma forminha padrão número 1 ou número 0, assim, que são as mais indicadas para o cupcake. Porque se usar uma forminha muito grande, ele vai render menos cupcakes em quantidade. Assim, ela dá em torno de 3 dedos a base da forminha.
Beleza, esse é o ponto da massa. Esse é o ponto da massa. Ela tem que estar com essa textura aqui. Ela não pode estar muito líquida e nem muito dura. Porque se ela estiver dura, ela não vai crescer. Então aqui do nosso lado tem as forminhas já preparadas, né? Isso aqui embaixo é uma forminha de empadinha, nem é uma forminha para cupcake em si. Só que porque eu gosto dela, que ela segura um pouco mais e não deixa abrir tanto o papelzinho. Se tu for botar sem algo embaixo, algo que firme a forminha, ela vai abrir muito. E eu acho que as forminhas de cupcakes deixam abrir demais. Eu não queria que abrisse tanto. Que daí é melhor de rechear e fica melhor. Na minha opinião, fica melhor assim. E agora, Beli, o que a gente faz? A gente vai preencher até 3/4 da nossa forminha. Porque se tu botar menos que isso, ele não vai crescer e fica tão bonito. Porque é uma massa um pouco mais pesada por causa do chocolate. Então precisa estar 3/4 da forminha. Se demais também transborda. Vai transbordar. Se botar mais que isso, vai transbordar daí. Tá bom, Tem que ter um cuidado pra tentar não sujar a lateral da forminha. Porque senão vai queimar na hora. Aí ele queima e daí fica com aquele cheiro bem ruim e estraga a forminha também. Eu ia tentar fazer, mas eu vou deixar pra você fazer. Tu pode tentar? Não tem problema. Ó, assim é mais ou menos A quantidade que tem que ser. quantidade que tem que ser. Porque se botar mais que isso, ela vai transbordar. E se tu botar menos, ele não vai crescer e não vai ficar redondinho, assim. Que nem um cupcake, ele vai ficar meio retinho. Se alguma dona de casa estiver assistindo e quiser fazer em casa pra ganhar dinheiro, tem como ter uma renda extra vendendo cupcake? Tem como ter uma renda extra. Comprando, principalmente se tu compra um ingrediente em quantidade, é melhor, porque tu pode comprar ele. Se tu comprar ele mais barato, não vai ficar tão bom, por exemplo. Tem que ter um bom investimento pra te comer bem. E pra vender, tu tem que vender um produto bom, um produto de qualidade. Então, se tu comprar em maior quantidade, sempre melhor. E tu consegue vender por um precinho legal, assim. Tu consegue tirar e ficar com uma rendinha extra bem boa, assim. Tem que investir no teu produto, vamos dizer assim. Bom, aí você coloca eles numa forma com um espaço entre eles, né? Espaço entre eles, pra eles, caso transborde, caso aconteça alguma coisa, eles não grudarem um no outro. E tem que ser temperatura média, baixa, assim, pra ele crescer bem. E quando ele estiver bem crescidinho, formando o redondinho em cima, assim, o fofinho dele, que pode ligar a parte de cima do forno. Senão, ele não vai crescer, se tu ligar as duas partes juntas. Você faz o teste do palitinho também, não? O teste do palitinho é de sempre, assim, porque senão tu nunca vai saber o ponto certo do que tá o teu cupcake. E quanto tempo ele fica lá? Em torno de 20 a 30 minutos pra parte de baixo, mais uns 5 a 10 minutos pra parte de cima ficar douradinha e ficar no pontinho certo. Vamos colocar? Vamos colocar. Beli, agora a cobertura, como é que a gente faz? É uma caixinha de leite condensado sem nada. A gente coloca no micro-ondas em torno de 3 minutos. Para um ponto de branquinho, um pouquinho antes dele dar o ponto do branquinho. Eu uso direto no micro-ondas, assim. E também o chocolate, tu vai de 30 em 30 segundos colocando ele até ele derreter. Eu uso meio amargo, mas a gente prefere ao leite. Aí depois mistura os dois, mistura bem os dois e eu uso, assim, tipo, coisinha de confeiteiro, saquinho de confeiteiro com biquinho. Diferentes, assim, às vezes, dependendo do efeito que eu quero, pra depositar. Mas pode usar um saquinho, cortar a pontinha e fica bonito também. Beli, agora estão prontos os nossos cupcakes, isso? Estão prontos, já estão com a cobertura e com o recheio decoradinhos. Tu pode usar a cobertura que tu quiser, tu pode usar a decoração que tu quiser. Eu gosto de usar M&M's que fica colorido, fica mais atrativo. Mas tem gente que prefere usar granulado colorido, que também fica bem bonito. Posso experimentar? Pode. Tadã. Qual você vai me dar? Não deixa ela escolher. Tá bom, esse aqui mesmo, então. mesmo, tá. Vou abrir aqui pra ti um pouquinho, porque não. Que delícia. É muito gostoso. E
Em cima parece que ele forma uma casquinha, né? Crocante, ele fica mais crocante. Eu acho que é mais saboroso assim do que quando ele fica muito molinho. Não fica tão atrativo. Esse é o segredo também do forno, de deixar ele uma parte de baixo e depois a parte de cima ligada, né? Isso sim, porque é esse cuidado que a gente tem que ter, pra ele ficar com uma casquinha, uma crocância, mas não ficar, não queimar, né? Tu tem que ter um limite ali pra ele não ficar algo duro mesmo, assim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal de casa, cupcakes, hein? Vamos fazer.